Fala moçada, beleza? Isso aí. Eu queria começar pedindo primeiro para vocês poderem se inscrever, curtir, compartilhar aí, entendeu? Comenta também lá que ajuda o engajamento, ajuda, enfim, as coisas acontecerem, né? De antemão também, já deixo aí na descrição todos os perfis sociais, tá? Facebook, Instagram, Twitter e também tem um apoia-se aí para poder melhorar a qualidade do canal, enfim, né? Nem preciso dizer, eu estou fazendo improvisado essas coisas, até tem dado certo, mas enfim, não é o ideal. Enfim, vamos para a aula. E a aula hoje é sobre lei de Coulomb. Pois é, a lei de Coulomb, eu recomendo veemente que vocês tenham já passado por videoaula, que eu vou deixar aqui no card, videoaula de vetores, tá? Porque as leis, a lei de Coulomb, ela é uma aplicação vetorial, por isso depende da ferramenta de vetores, onde eu deixo bem claro no vídeo, que eu vou deixar no card, também vou deixar um link no card também para lista só de vetores, com vídeo, enfim, com videoaulas também de exercícios e tudo mais que serão inseridas lá no decorrer do tempo, tá bom? Essas listas são muito dinâmicas, então elas nunca param de crescer. À medida que eu vou conseguindo gravar, vou gravando, vou colocando lá e vou colocando dentro do tema. Então vocês façam a seleção dos vídeos que mais são pertinentes para aquilo que vocês buscam, tá bom? Deixa eu, então, começar com a ideia de lei de Coulomb, apresentando um pouco o histórico, né, sobre a ideia da lei de Coulomb, tá bom? Então vamos lá. Seguindo então, a gente vai começar então falando sobre lei de Coulomb. Lei de Coulomb, a gente já subentende que vocês já entenderam a parte também de introdução à quantidade de carga elétrica, quantização da carga elétrica. Então vamos lá, seguindo aí a vida. A gente está falando então de Charles Coulomb. Charles Coulomb, ele foi, na verdade, por volta de, vamos lá. Ele formulou em 1785 uma lei matemática que falaria das interações das partículas ou das forças que regem essas partículas, tá legal? Lembrando que a lei de Coulomb é a lei da força elétrica, e a força elétrica é uma força fundamental da natureza, tá? Elementar da natureza. Show? Então vamos lá. Ele utiliza, se fundamentando em modelos newtonianos. Por que newtonianos? Porque Newton ele fala das forças de uma maneira geral e depois a gente acaba percebendo similaridades entre as duas leis, né? A lei da gravitação universal e a lei de Coulomb. Tá legal? Existe muito paralelismo ali. São forças também naturais, né? Forças de interação de natureza fraca e não de natureza forte. Enfim. E aí então, um outro detalhe também interessante é o seguinte: em videoaulas também de leis de Newton pode ajudar vocês a estabelecerem corretamente as relações dentro também desse exercício, tá? Esse exercício ele consegue relacionar com vetores, com leis de Newton e também com movimento, né? Tudo isso aspectos de aprendizagem do primeiro ano normalmente. Então vamos lá, olha só. Então dentro dessa ideia a gente vai analisar o que ele evidenciou. Na verdade, nem ele, é antes dele, mas enfim, quando começa a estabelecer um critério mais de natureza positiva ou negativa para as cargas e coisa do tipo. Então, olha, ele fala o seguinte: ele fala que cargas de mesma natureza ou cargas de mesmo sinal, cargas elétricas, obviamente, elas vão ter um princípio de repulsão elétrica. Então, quer dizer, as forças serão de repulsão, tá? Então, no caso aí a gente tem um exemplo de cargas positivas, onde a força elétrica está opositiva uma à outra. Quer dizer, a força elétrica, e essa é o vetor oposto a essa força, não é negativo não, é vetor oposto. Quem não sabe o que eu estou falando, vai lá estudar primeiro vetores, para entender legal. Tá legal? Então vamos lá. E depois, cargas de sinais negativos, novamente, vetores de força opositivas. Tá legal? Então, vetores de forças opositivas também. Seguindo aí,
nós temos o sentido da força elétrica para corpos quando eles possuem sinais contrários. Então a gente viu para sinais iguais e agora a gente vai ver para sinais contrários. Quando é positivo e negativo, então a interação não é mais de repulsão, mas sim de atração. Isso significa que vamos ter vetores de forças de natureza oposta, sim, porém de forma atrativa. Repare que aqui a gente tem Q1 sendo atraído em sentido a Q2, que também está sendo atraído a Q1. Tá legal? Beleza. Então essas interações podem acontecer o quê? Um movimento nessas partículas, não é obrigatório. A gente pode ter cargas fixas, por exemplo, né? Mas vamos considerar que ela seja interação, né? Que haja movimento. Como isso poderia acontecer? A gente teria então uma situação em que as forças seriam geradas e aproximariam elas, teriam a tendência a aproximar essas cargas elétricas. Isso quando de sinais opostos, né? E aí, quando de sinais iguais, podendo ser positivo, positivo ou negativo, negativo, igual este exemplo, a gente teria então a ideia de repulsão, né? Então elas se afastariam umas das outras, tá legal? Beleza. Seguindo aí então esse entendimento, a gente vai falar então um pouquinho de como ele evidenciou isso aí. Ele usou uma balança que a gente chama balança de torque ou balança de torção. E aí, basicamente, isso aí é um dinamômetro, tá? E ele mediu com qual intensidade as forças interagiam a partir de distâncias entre essas partículas carregadas eletricamente, ok? E aí, ele então conseguiu a partir daí estabelecer a lei matemática que pudesse lidar com a interação entre duas partículas ou dois corpos carregados. Tendo isso em mente, vamos considerar então a primeira primícia que ele percebeu. Ele percebeu que cargas carregadas eletricamente, no caso a gente vai dizer Q1 e Q2, duas partículas carregadas igual anteriormente, estão separados por uma distância D qualquer. Primeira coisa que a gente vai colocar é um conceito que vai nos ajudar a relacionar essas situações nos exercícios. Quer dizer, quando as dimensões desses corpos são muito menores do que as distâncias em que elas se encontram uma da outra, podemos representá-las apenas por um ponto. Então a gente chama isso aí de carga elétrica pontiforme. Pontiforme é simbolizá-la em forma de ponto. Tá legal? Então o que são essas dimensões? São o tamanho mesmo dessas partículas carregadas. Se elas forem muito menores do que a distância em que elas se encontram, tipo um próton e um elétron, por exemplo, se encontram a uma distância muito grande um do outro em relação aos seus tamanhos. Logo, a gente fala que elas são cargas elétricas pontiformes. Tá legal? Beleza. Vou fazer um ajuste aqui rapidamente para a gente poder seguir. Só um ajuste de tela aqui para ficar legalzinho. Beleza. Legal. Então a partir daí, vamos lá. Então, se a gente entendeu essa parte do conceito de carga elétrica pontiforme, a gente já consegue então trabalhar demais conceitos, ok? Então vamos lá, ó. Agora a gente tem a segunda relação, quer dizer, como os corpos já estavam eletrizados, eles vão ter então uma interação elétrica. E aí ele vai estabelecer as seguintes condições para isso acontecer. A primeira análise é a partir da distância. Ele fala o seguinte, que a força diminui à medida que em relação à quantidade de carga, né? A força diminui a partir da ideia de que se diminui as cargas elétricas daquele sistema. Então, daquelas duas cargas. E também ela vai aumentar de acordo com o aumento da carga elétrica naquele sistema. E aí, repare bem que a força ela vai ter sempre uma direção que é dada pela reta que une os dois corpos. Tá? Então você tem aqui Q1 e Q2, imagina uma reta passando aqui, ali a gente vai ter então o esboço de onde vai sair essa força elétrica. Essa força elétrica, por serem cargas, vamos supor, de sinais, só de ver ali, né, que é repulsiva,
a gente sabe que são cargas de sinais iguais, sejam elas ambas positivas ou ambas negativas. A gente vai considerar que são ambas positivas, porque se fossem negativas, estariam evidenciadas aqui em Q1 e aqui em Q2, um negativo em algum deles, não é? Beleza. Seguindo então, a gente tem a segunda relação importante aí, é a ideia de que a intensidade de F vai diminuir a partir do momento que a distância aumenta. Então a gente tem uma situação inversamente proporcional, mas ela não é inversamente proporcional redondinho não, a gente vai ver depois a condição disso, mas pensa comigo, se as cargas antes aumentaram, aumentaram a força, então elas são diretamente proporcionais, aumentam à medida que o outro aumenta, se aumenta 2 vezes, a carga aumenta 2 vezes a força. Se diminui 2 vezes a carga, diminui 2 vezes a força. Agora, na ideia da distância não. É o inverso um do outro. Logo, à medida que aumenta-se a distância, diminui-se a força. Tá vendo? É uma relação de inversão. Quer dizer, a gente vai trabalhar com que na medida que um aumenta, o outro estará sempre diminuindo quando for relação entre a força e a distância. Beleza? E a gente vai ver como fica essa relação matematicamente daqui a pouco. Seguindo então, o que Coulomb constatou? Por definição, ele constatou o quê? Que existia uma explicação matemática para essa interação, que era o quê? A força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto dessas cargas elétricas, ou das cargas pontiformes ali, interagindo entre elas. Porém, ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância em que elas se encontravam uma da outra. Quadrado da distância, pois é porque a relação da força vai aumentar ou diminuir em razão quadrática da própria distância. E isso fica claro também na própria fórmula da força elétrica. Imagine neste caso específico que a gente colocou duas forças aí, como se fossem forças de atração, 1 atrai 2, 2 atrai 1. Lembrando que isso é um par ação-reação das leis de Newton, tá? Imagina essa situação então, é uma força elétrica, né? E essa força de interação é descrita por essa equação. Repare que na medida que aumentar os valores que eu coloco aqui em carga, com certeza o valor da conta aumentará na força elétrica. Então ele está evidenciando isso, que o produto, ou a relação das cargas no seu aumentar, aumenta a força. Nós também temos ali a distância. Só que olha só, se eu tiver valores muito altos na distância, esse valor alto vai dividir pelo valor aqui, vai gerar um valor menor de resultado para a força. Então por isso que quando aumenta o valor da distância, diminui-se o valor da força. Só que é em qualquer relação? Não, em relações quadráticas, quer dizer, elevados ao quadrado. Beleza? E aí nós temos então as definições que estão nessa fórmula aí. Primeiro é que a força elétrica é F, é L, ou pode ser representado só pela letra F também, e está medida em newtons por Sistema Internacional de Unidades, tá legal? Nós temos as cargas elétricas, ambas têm que estar em coulombs, então se tiver em microcoulombs, milicoulombs, nanocoulombs, tem que ser convertidas, tá legal? Isso é uma tabelinha prática que dá para você conseguir aí na internet, e presencialmente eu já ensinei para vocês. Nós temos também a distância entre essas cargas, que tem que estar em metros, então se estiver em centímetros, milímetros, quilômetros, tudo tem que ser convertido para metros. E nós temos a K, que é chamada de constante eletrostática, que tem uma relação com o meio no qual essas duas cargas estão inseridas. Então elas podem estar no ar, podem estar no vácuo, podem estar na água. Okay? Pode estar em um monte de lugar, né? Mas a gente está dizendo aqui aleatoriamente, cada meio que ela estiver vai gerar uma constante eletrostática diferente uma da outra, tá legal? Lembrando que aqui a unidade de medida dela é Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Observe nessa expressão que nós temos metros representados, por isso que a distância tem que estar em metros, e coulombs quadrados, por isso que as cargas têm que estar em coulombs. Beleza? Ok. Constante de proporcionalidade é esse K. Proporcionalidade, constante eletrostática. Essa constante eletrostática, ela tem uma expressão de se obter ela. Ah, professor, eu vou ter que saber isso aí também. Cara, eu vou te ser sincero, no Enem, eu nunca nem vi. Mas sou obrigado a te falar sobre ela para você saber que ela existe. O K ela é determinado por 1 dividido por 4 pi epsilon. Esse epsilonzinho é permissividade elétrica do meio. Tá legal? Essa permissividade elétrica do meio, no caso
de meios diferentes vão ter valores diferentes, por isso que a gente tem valores diferentes para o K. Tá legal? Π é uma constante, 3,14, 3 pontinhos, né? E é isso aí. Vamos seguindo. E aí, então, o que eu quero que vocês entendam dessa constante? Esse E, olha só, quando ele tem esse zerinho, significa que é no vácuo. No vácuo, ele tem esse valor, tá vendo? Que quando eu relaciono aqui, ele vai gerar, para mim, uma constante no vácuo, 9 vezes 10 a 9, para o K, né, para constante eletrostática, depois de fazer essa conta aqui em cima, tá? 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Já quero deixar de antemão um detalhe. 99% dos casos vai ser com essa constante. Só não vai ser quando? Quando o exercício te der outro valor. Aí você vai trabalhar com o valor que ele te der. Quando eu falei 99% dos casos é modo de dizer, porque eu rarissimamente vejo com outros valores, tá bom? Não parei para contar não. Então vamos lá. E aí olha só, vamos dar uma olhada no gráfico da lei de Coulomb. O que seria esse gráfico? A gente vai representar em um eixo, tá? Um eixo desse gráfico, tá? Ops, pronto. Em um eixo desse gráfico, a gente vai representar... desculpa, antes de eu continuar, olha só. A tabela aqui é dos valores de K para diferentes meios. Então, por exemplo, o ar seco, 9 vezes 10 a 9, é muito próximo ao valor do vácuo. Na água, 1,1 vezes 10 a 8. No benzeno, 2,3 vezes 10 a 9. No petróleo, 3,6 vezes 10 a 9. No etanol, 3,6 vezes 10 a 8. Tá vendo? Cada meio tem um valor específico. Por quê? Porque tem uma permissividade elétrica específica do meio ou absoluta do meio. Tá legal? Beleza. Seguindo então a nossa interpretação das leis de Coulomb, a gente vai falar então um pouco sobre o gráfico da lei de Coulomb, tá? E aí a gente vai relacionar o quê? A gente vai relacionar a ideia de se manter fixos valores das cargas. Então a gente vai variar apenas a distância. E a gente vai ver qual é o comportamento da relação entre força e distância. Então a gente vai perceber o quê? Que ela vai gerar uma hipérbole. Hipérbole é quase uma parábola, mas não é uma parábola. É uma parábola que ela vai tendendo a ficar infinitamente no mesmo valor. Não vou entrar no mérito agora do que é uma hipérbole propriamente dito. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Vai ser um gráfico que é produzido quadraticamente, já que a distância, né, a distância que nós temos lá na fórmula é elevada ao quadrado. Tá legal? Então vamos dar uma olhada em alguns valores. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela. Essa tabela de forças, isso colocando em relações gerais, onde a constante fica invariável, quer dizer, não muda-se o meio, não muda-se a carga. Eu vou colocar uma situação em que F vai ser proporcional a D, então quer dizer, a gente vai ter uma força F quando ela é colocada na distância D, uma força F sobre 4 numa distância 2D. Como assim, professor? 2D. Quer dizer, 2, o D lá não é ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4. Então a gente vai ter 4D, 4 vezes D. Qual é o inverso de 4 vezes D? F dividido por 4. Então quer dizer, o inverso, né, inversamente, na medida que um aumenta o outro diminui, aumentou 4 vezes, divide por 4. Ok? Então beleza, vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha como fica isso aí. Então olha, esse gráfico aí, tá? Eu remontei ele aqui para seguir na sequência e vamos colocar um eixo, sendo o eixo da força e o outro, o eixo da distância entre as cargas. Então olha, aqui eu tenho o eixo da distância entre elas e aqui eu tenho o eixo da força. Na medida que eu tiver uma carga que está afastando uma da outra, está aproximando uma da outra, a gente vai ver as reações dela. Então, qual é o comportamento que a gente acabou de falar? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então é o inverso proporcional do quadrado da distância. Beleza? Então vamos ver aí, olha só. Imagine que a gente coloque uma cargazinha que esteja a 1/4 de distância originária, 1/4 de distância de D. Ok? Então eu estou falando, lá naquela introdução, eu tenho lá a distância D que separa elas. Está 1/4 daquela distância, está menor a distância. Então está menor do que aquela do início da explicação. Isso significa que o quadrado de 4 é o quê? 16, né? Se aqui está dividindo, a força tem que estar multiplicando por 16. Então, para 1/4, essa força vai ser 16 vezes maior do que aquela originária, também daquele desenho que eu expliquei na introdução. Beleza? Agora, olha, se eu tiver, ao invés de 1/4 daquela distância, só a metade daquela distância, então eu reduzir para metade, eu vou ter 4 vezes o valor da força. Por quê? Porque
O quadrado de 2 é 4, está dividido por 4, passo multiplicando por 4 quando é a força. Então, está multiplicado por 4 a força originária, tá? Quando era só D. Aí, quando a gente tem para F, a distância é D, não é? E aí eu estou colocando cada ponto de encontro nesse gráfico para a gente poder verificar. E aí, depois, olha, eu vou aumentar agora a distância. Agora a distância não está menor do que D, está maior do que D. Isso significa que ela estando maior do que D, se eu aumentei a distância, eu estou diminuindo a força. É isso que está acontecendo. Está diminuindo de 16 para 4, de 4 para F. E agora, olha, como é que vai ficar? Aqui, 2D, quer dizer, 2 quadrado de 2 é 4. Então aqui é 4 vezes. 4 vezes na força vai ter que ser o quê? Dividido por 4. Então a força vai ser 4 vezes menor do que a de F. Então, F dividido por 4. Acabei não colocando aqui. Não sei porquê, mas enfim. Mas eu achei que eu tinha colocado. Deixa eu voltar lá. Então, ó, aqui seria 4. Aqui não, nesse aqui seria 4 F sobre 4. E aqui F sobre 16. Então tá seguindo essa tabela aqui, tá? Desculpa a minha falta aí, eu esqueci de colocar. Segue vida. Então vamos lá. Seguindo aí a explicação. Então a aplicação da lei de Coulomb, ela determina o quê? A intensidade das cargas a partir da distância em que elas se encontram. Esse é o exercício mais básico para vocês entenderem a aplicação. Repare que nós temos uma carga elétrica que está em milicoulombs e outra em microcoulombs. E aí a gente tem a distância em metros. A distância está na unidade adequada, metros, mas micro e mili não estão nas unidades adequadas. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que transformar, beleza? Lembrando, micro 10 elevado a menos 6 e mili 10 a menos 3, tá legal? E aí a gente vai determinar essa força a partir de interação entre elas. Qual é a interação entre elas? De atração, beleza? Então quando eu calculo a força F, eu também estou calculando o vetor oposto de F. O valor é o mesmo, tá legal? E aí a gente vai usar a expressão de Coulomb, lembrando que um detalhe, eu vou voltar rapidamente na fórmula, porque eu lembrei um detalhe aqui, que eu esqueci de afirmar com vocês. Cadê? Aqui, ó. Eu esqueci de falar do módulo, né? O módulo, a gente, para conta, para efeito de conta, de cálculo de força elétrica, a gente não considera os sinais. Então, mesmo que aqui fosse positivo ou outro negativo, o módulo retira os sinais desses caras. Logo, por quê? Porque a força elétrica não pode ser negativa, porque ela é um vetor. Tá legal? Então, vamos lá então. A nossa hipérbole cúbica, né? Ok? E aí, então a gente vai fazer a força elétrica. Tá aqui. Ela é Qzão de A, Q de B, dividido por D ao quadrado, e o K sendo no vácuo. Substituindo as expressões, K, 9 vezes 10 a 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, que é a unidade de medida dela. Q, 3 vezes 10 a menos 6, lembra? Ó, micro, menos 6, coulombs, que a gente converteu micro para 10 a menos 6, então sobrou coulombs, ok? Depois, a gente tem aqui menos 4 milicoulombs, lembra do sinal que eu falei? Tá em módulo, você não precisa carregar esse sinal para lá, porque já resolve de uma vez sem o sinal. Temos matemáticos só. E aí, olha, 4 vezes M. Aí o M é o quê? 10 a menos 3. E coulombs. Tá aqui. Aqui a distância é ao quadrado, então é 3 ao quadrado, certo? Então, olha, repare bem. Aqui, 3 ao quadrado, 3 metros ao quadrado. Metro ao quadrado vai ficar metro quadrado. O que eu vou poder fazer? Eu vou poder cortar o metro quadrado de cima com o metro quadrado que seria de baixo, que sobrava. Um fato interessante é que você pode multiplicar depois os números e resolver o de baixo. Mas olha, também daria para cortar, pensando que 3 ao quadrado é 9, e 9 dividido por 9 dá 1. Então também está eliminado nessa jogada aí, tá legal? Beleza. O Coulomb dá Coulomb quadrado, então a gente pode cortar com Coulomb quadrado aqui. Quem que sobrou? Newton, que é a unidade de força. Agora, olha, como é que a gente resolve os expoentes? Na multiplicação, os expoentes é o quê? Repete a base e soma-se os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então o que sobra aí pra gente? Só a multiplicação do 3 e do 4, porque o 3 ao quadrado já tinha sido dividido com 9 aqui, ok? Então a gente vai ter 3 vezes 4, 12. 12, qual unidade sobrou? Newtons. Então a gente colocou newtons aqui. Professor, toda vez eu vou ter que calcular e colocar esses caras assim? Não, não, não. Tô te mostrando o que acontece. Mas se tiver tudo dentro dos padrões do Sistema Internacional de Unidades, você pode colocar apenas os valores numéricos. Tá legal?
Beleza. Agora a gente vai falar da natureza vetorial da carga. E aí é que tem a necessidade de vocês saberem sobre vetores daquela videoaula que eu falei lá no início. Por quê? Porque nessa primeira ideia de natureza vetorial das cargas, imaginemos uma situação em que a gente considere Q1, Q2 e Q3 como iguais. Então todas as cargas são iguais. Então a gente pode seguir aquela tabela inicial lá, que a gente fez dos gráficos, onde se a distância, por exemplo, aqui entre Q1 e Q2 é D, a gente vai ter uma força F. Mas se for 2D, a gente vai ter uma força F sobre 4, por exemplo. Entendeu? Já que ele não deu valores específicos para as cargas e nem das distâncias. Só deu proporção das distâncias. Então a gente vai utilizar aquela tabela para resolver isso aí. E aí, olha só, a gente vai observar o que? A gente vai tentar determinar a resultante em Q2. Resultante Q2 significa que a gente vai ter que analisar todas as forças que estão atuando em Q2. A primeira força que está atuando em Q2, a gente entende que Q2 está positivo e Q1 está positivo, logo Q2 vai tentar empurrar, ou vai afastar, ou vai repelir Q1 para onde? Para a esquerda. E aí surge um vetor em sentido oposto para a direita, que é a tentativa de Q1 empurrar Q2. Como a gente está analisando em Q2, eu vou frisar aqui então que esse vetor aqui vai ser importante para a gente poder resolver as coisas. Tá legal? Seguindo, Q2 e Q3, olha, também são de mesmo sinal. Logo, Q3 vai se sentir repelido por Q2, tá vendo? E aí, olha que interessante. O que eu falei? A distância é 2D. Se a distância é 2D, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes D, não é isso? 4 vezes D, olha, aumentou. Se está aumentando aqui, aqui tem que diminuir. Se aqui aumentou 4 multiplicado, aqui diminui 4 dividido. Entendeu a ideia? É aquela da tabela que a gente falou lá embaixo. Então a gente tem essa força aqui de F sobre 4, ok? Aí nós temos o quê? Nós temos aqui, olha, se Q2 empurra Q3 para a direita com essa intensidade, ele também se sente empurrado para a esquerda com essa intensidade. Agora vamos olhar só as forças que compõem Q2, que é o nosso resultante, que ele pediu em Q2. Vamos dar uma olhada, olha, a gente tem dois vetores de sentidos opostos. Isso aí a gente chama nos vetores de resultante mínima, certo? A resultante mínima, tá? Quando eu tenho uma resultante mínima, isso indica pra gente o seguinte, indica que eu vou ter que subtrair o módulo desses vetores. Quer dizer, vou pegar esses vetores e subtrair. Então a força resultante vai ser o quê? Vai ser o resultado da subtração do módulo desses vetores, tá? Neste caso, em específico ou em particular, nós... deixa eu só... Aqui, pronto. Nesse caso em específico aí, nós vamos ver então que aqui, olha, forma um ângulo de quantos graus? 180 graus. O ângulo formado entre a força F sobre 4 e F, ou o vetor amarelo e o vetor vermelho. Nesse caso, 180 graus, a gente sabe que o cosseno de 180 é igual a menos 1. Tá ok? E aí a gente tem, por resultado, a expressão, né, porque vetorialmente a gente fala que uma soma de um vetor é a soma de seus vetores. Não, ó, não tem módulo ali, soma de seus vetores. E aí a gente sabe que a resultante vai ser o quê? É como se eu retirasse esse pedaço aqui do outro. Imagina um cabo de guerra. Esse cara puxa com essa intensidade do tamanho desse vetor vermelho, certo? E o outro cara puxa para o outro lado com a intensidade do tamanho desse vetor amarelo. Quem é que ganha? O vermelho. Então é como se isso aqui descontasse um pedacinho desse vermelho. E esse pedacinho está aqui, ó. Perfeito? Então, para onde está a resultante? Essa flecha ou esse vetor preto aqui, ok? Esse valor aqui é determinado então por essa soma de módulo do... Desculpa, módulo não, desculpa. Soma do vetor 1 mais soma do vetor 2, ou uma soma vetorial de ambos. Qual que dá, por consequência, isso? Lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos para esse cara aqui é muito interessante, nos facilita. Por quê? Porque o cosseno de 180 graus é menos 1. Então aqui, ó, vai estar menos 1 aqui, nesse lugar. Logo, menos 1 aqui, menos e mais, menos. Eu tenho o quadrado da diferença. O quadrado da diferença de dois termos na raiz quadrada me gera a subtração de seus vetores. Beleza? E aí, deixa eu só ajustar aqui. Opa, pronto. E aí, a soma de seus vetores, eu quero que vocês entendam isso. A soma não, a subtração, desculpa. Subtração de seus vetores. O módulo deles. Então essa resultante vai ficar F menos F sobre 4. Tira o mínimo, que é 4. Aí 4 dividido por 1, 4 vezes F, 4F. Então 4 menos F,
3F. E a gente tem como resposta 3F sobre 4. Ok? Deixa eu colocar aqui. Pronto, 3F sobre 4. Tá legal? Isso aqui, cara, a gente está relacionando com vetores e resultantes. Isso aqui já é um entendimento mais aplicado e mais aprofundado um pouquinho de Leite-Coulomb, tá? Vamos lá, seguindo sequência. Imagina uma segunda condição. Olha, a gente permaneceu com as cargas iguais, o meio é o mesmo. O que vai mudar agora é o que? Vai mudar, a gente quer a resultante de Q sobre 2, mas olha aqui, antes as 3 cargas eram exatamente iguais em sinais. Aqui não. Aqui, olha, a gente tem as duas primeiras positiva e a última negativa. Isso vai interferir no processo. A gente permaneceu aqui, ó, entre Q1 e Q2 a distância D. E aqui 2D. Repare que quantitativamente, se a gente for calcular, vai dar a mesma coisa. Porque a distância aqui é a mesma e a quantidade de carga é a mesma. Logo, a gente vai ter a força F para esse cara, lá naquela tabelinha nossa. Aqui, 2D. 2D, pensa comigo, se eu tenho 2D, vai virar 4D no quadrado, não é isso? E aí, se está multiplicando por 4, passa para o outro lado, dividindo F sobre 4. Então, olha, vai ficar como? Vai ficar desse jeito os valores. Então, não mudou o valor, repare bem, mas mudou uma condição. Quando eu tenho sinal negativo, eu tenho que observar para onde o vetor está indo. Então, vamos dar uma olhada, olha, Q2 e Q1. Q2 vai repelir Q1, ok? Igual anteriormente. E aí, Q2 também se sente repelida por Q1. Então, ela vai se sentir repelida por Q1. Tá legal? Agora vamos observar Q3, comportamento de Q3 com Q2. Q3 vai se sentir atraída por Q2. Por quê? Porque sinais diferentes vão ser atraídos, lembra? E aí, se Q3 se sente atraído por Q2, Q2 também vai se sentir atraído por Q3, ok? Com o valor que a gente tinha falado já, ó, tá vendo? Porque o valor não mudou da intensidade da força, já que a distância não mudou nesse conceito e nem o valor das cargas, tá? Só que olha que interessante, no anterior a gente tinha o que? A gente tinha a situação que formava um ângulo de 180 graus entre a força que Q1 e Q2 geravam e a força que Q3 e Q2 geravam. Aqui não. Aqui, olha, eles estão para a mesma direção e o mesmo sentido. A gente tem uma resultante máxima. Essa resultante máxima, o ângulo formado entre eles é 0 graus, né? Lembrando que tudo isso tem lá na aula de vetores. E aí, se a resultante está máxima, a gente pode, no finalmente, somar os módulos desses vetores. Mas vamos ver como isso vai ser produzido, então. Como é que fica essa resultante? A resultante seria como se eu pegasse esse tamanho de seta e aumentasse ou somasse com essa seta. Logo, vai ficar maior o seu tamanho. A resultante, então, fica maior. A resultante fica maior do que as duas anteriores, porque é a soma dessas duas. Tá legal? E aí, o ângulo é de 0 graus, cosseno de 0 graus, a gente sabe que é 1. Se a gente aplica isso aí vetorialmente, eu vou ter que somar os vetores. Somar os vetores, eu vou aplicar a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos, se eu tenho cosseno aqui sendo 1, eu vou ter aqui o quadrado da soma entre dois termos, só que dentro da raiz. Esse quadrado da soma de dois termos dentro da raiz, eu posso resolvê-la simplificando como se fosse somente a soma dos módulos de 1 e de 2, tendo então uma resultante, os valores de f mais f sobre 4. Esse cara aí vai dar pra gente então um resultado de 5f sobre 4. Tá beleza? Repare que a resultante em cada um deles foi diferente. Por quê? Porque não tem a ver só com calcular a força elétrica, mas também saber para onde direciona os vetores de força e saber como tratá-los, tá? Então, quando eles estão em sentidos opostos, subtrai seus módulos. Quando estão para o mesmo sentido, soma seus módulos e aí você sabe a resultante. Fica de olho nesse termo, resultante da força sobre uma determinada carga. Vamos lá. Terceiro exemplo. Novamente as cargas são iguais e a gente quer determinar novamente a resultante em 2. Só que agora, olha, que diferença. A gente tem aqui, olha, um ângulo de 90 graus entre eles, ok? Se a gente tem um ângulo de 90 graus entre eles, repare que a distância entre Q1 e Q2 é D, e a distância entre Q2 e Q3 é 2D. Então agora a gente vai trabalhar em cima desse pensamento. 90 graus, mas relacionou a mesma condição de força. Observe, sentidos podem mudar, a direção vai mudar, mas o valor da força permaneceu o mesmo. Por quê? Porque as cargas eram iguais, a distância
entre um e outro é D, e na outra é 2D. Está seguindo a mesma tabela, vai ser os mesmos valores, porém as direções e sentidos serão diferentes. Beleza? Vamos analisar primeiro Q2 com Q1. A gente vai ter Q2 repelindo Q1 para cima, então Q1 vai repelir Q2 para baixo. E aí depois Q3 vai atrair Q2 vai atrair Q3 para a esquerda e Q2 vai ser atraído por Q3 para a direita, certo? Agora o que eu quero que vocês observem? Aqui a gente vai ter que fazer uma leitura da a interação dessas duas forças. Essa que é gerada entre a carga Q2 e Q3 e a carga Q1 e Q3. Então a gente vai observar aqui, ó, qual o ângulo entre elas? 90 graus, o mesmo que esse. Então a gente vai ter ali um ângulo de 90 graus. Na lei dos cossenos, cosseno de 90 graus é zero. Então uma parte do termo inteira se perde. Vou até voltar rapidamente ali para vocês lembrarem. Ó, essa parte do termo aqui se perde todinha. Por quê? Porque cosseno vai ser 0 graus lá. O cosseno vai ser 90 graus. O valor é zero. 0 vezes qualquer coisa é zero. Isso não existe. Vai sobrar só essa parte para cá. Isso aqui é o quê? Isso aqui, na verdade, é Teorema de Pitágoras. Tá? Então a gente vai ter o Teorema de Pitágoras sendo apresentado aí. Onde vai dar uma resultante desta forma. Okay? Essa resultante, repara por que é Teorema de Pitágoras. Você tem um triângulo retângulo aqui, ou também se olhar um triângulo retângulo aqui. Você escolhe para onde você olha. Mas esse triângulo retângulo, repare, um cateto é F1, e esse tamanho aqui é o exato tamanho de F2, então é o outro cateto. Como é que eu acho a hipotenusa que seria essa reta preta, que é o nosso vetor resultante? Utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, lembrando que a soma vetorial aqui, F1 mais F2, é sempre, né, uma soma vetorial é dada por isso. Como é que eu sei que é uma soma vetorial e não uma soma algébrica normal? Olha essas setinhas indicando que são vetores, tá legal? E aí vamos lá. Eu tenho então F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, tal. Aí aqui, ó, não vai dar zero? Vai zerar essa parte toda da equação, vai sobrar isso aqui. Isso aqui é o próprio Teorema de Pitágoras, tá legal? É esse cara aqui. A gente resolve desse jeito. Show? Beleza. A gente tem também nas condições quando forem triângulos isósceles ou for, né, um triângulo isósceles. E aí as cargas também com valores iguais e tudo mais, e as distâncias, ok? Até mesmo porque se são isósceles tem que ser distâncias iguais, né? Seguindo aí, então a gente vai ter Q1 repelindo Q2 para lá, e aí Q3 atraindo Q2 para cá. Já não estou mais analisando as forças que estão em Q1 e Q2 e Q3, porque só me interessa saber em Q2. Vocês já entenderam a brincadeira do negócio. Estou atrás das resultantes em Q2. Então Q2, ele tem um ângulo aqui que a gente vê que é superior a 90 graus. Tá legal? Esse ângulo superior a 90 graus vai formar o quê? A gente vai ter aqui uma condição de paralelograma. A gente vê lá nos vetores esse estudo. E aí a gente pode aplicar literalmente a lei dos cossenos, quer dizer, aplicar diretamente. Se esse ângulo aqui, por exemplo, nesse caso é, né, 120 graus, porque triângulo isósceles vai formar um ângulo de 120 graus nessas condições aqui apresentadas. E aí a gente tem o que? Ângulos de 120 graus para cosseno, ela é o que? Menos 0,5. Então a gente aplica diretamente para achar a resultante dos vetores, ou a soma desses vetores, dentro da lei do cosseno. Tá legal? É só substituir no lugar de cosseno de θ, menos 0,5, igual a gente foi substituindo os outros valores anteriormente também. Numa situação também, de novo, triângulo isósceles, mas de cargas de sinal, ó, triângulo ainda é isósceles, mas agora a carga é maior. Eu aumentei a carga, as distâncias isósceles mesmo, né? Mas repare que eu aumentei a carga, reparou? Então repare, se eu aumentei a carga, eu tenho que, olha, Q2 vale Q, Q1 vale Q, mas Q3 vale menos 2Q. É o dobro de cada uma das outras duas cargas, né? Então, a gente pode observar aí que, primeiro, Q2 vai ser repelido por Q1 e Q3 vai ser atraído por Q2. Q2, né, vai ser atraído por Q3. Os dois estão certos, na verdade, né? Enfim. E aí, olha só, vamos gerar novamente também um paralelograma cujo ângulo entre os dois vetores F1 e F2 será maior que 120, será maior e será 120 graus, tá legal? Então interessante que no triângulo isósceles sempre vai dar ângulo 120 graus quando a composição for desse tipo, tá? Cuidado, hein? Ângulos externos. Então vamos lá, seguindo aí,
vai dar 120 graus, beleza, a gente já conversou sobre isso no outro, e eu vou adiantar um pouquinho, a gente aplica o teorema das leis dos cossenos, e aí a gente consegue obter. Ufa! Estamos chegando. Vamos lá, hein? Então agora a gente vai fazer uma analogia entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. Lá no início a gente falou sobre isso. Falou que existia uma similaridade. Então olha só, a gravitação universal, ela era o Sol tendo a ideia do centro do sistema analisado, no caso do sistema solar, e você tem os planetas girando ao redor, ok? Na mesma visão a gente tem a ideia da lei de Coulomb. Imagina um elétron carregado negativamente, está girando ao redor de quem? De um próton que está no núcleo, tipo um átomo de hidrogênio, ok? Então ele está girando obedecendo que princípio? Da gravitação? Também, obviamente, ele também tem gravidade no meio, mas ele está obedecendo principalmente a força elétrica, porque é ela que tem maior interação entre esses corpos, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. E aí o seguinte, a gente está entendendo então que os corpos então possuem ao mesmo tempo, lembrando, hein? Ao mesmo tempo, tanto prótons e elétrons, possuem o quê? Possuem massa e também possuem carga. Logo, as duas forças, gravitacional e elétrica, interagem nele ao mesmo tempo, tá legal? Então, isso aí vai fazer com que o quê? Com que ele crie um movimento orbital, tá? Em torno do átomo, do núcleo do átomo. No caso ali, o próton. Tá legal? E vamos seguir. A gente vai então falar qual é essa relação entre a força elétrica e a força gravitacional e verificar o quão diferente um é do outro em relação a um próton e um elétron ali dentro de um átomo. Tá legal? Vamos observar uns detalhes aí importantes. Vamos lá. A força elétrica de Coulomb pode ser uma interação de atração ou repulsão, enquanto a força gravitacional só pode ser de atração, em termos clássicos da física. Não vou entrar no mérito sobre isso fora não, tá legal? Mas na física clássica, a gente só tem força de atração quando é gravitacional. E quando é na ideia de força elétrica, a gente pode ter atração ou repulsão. Mas no caso de um próton e de um elétron, é de atração, ok? Então vamos lá, seguindo. E aí olha só, vamos comparar as duas leis? Na lei de Coulomb já sabe, né? K, que é uma constante eletrostática, então uma constante de proporcionalidade. Q1 e Q2 são os valores medidos das cargas elétricas e D a distância entre essas duas cargas. Beleza? E aí a gente obtém a força elétrica. Agora vamos ver a gravitacional. Gravitacional, olha, a gente tem que G, que é uma constante gravitacional de proporcionalidade. Tá legal? Depois, M, Emão e Eminho, quer dizer, a massa do corpo maior e do corpo menor. É a quantidade de massa, igual aqui a quantidade de carga, aqui a quantidade de massa. Tá legal? E D, a distância entre essas massas. Exemplo, a distância que existe da Terra até o Sol. A distância que existe da Lua até a Terra. Coisas desse tipo. Tá legal? Então a gente tem essas interações. Repare que é muito similar uma equação com a outra. Muito, muito, muito mesmo. Então vamos aplicar as duas equações, resolvendo uma de característica elétrica e a outra de característica gravitacional e compará-las para a gente ver qual é maior que qual. Ou quem é maior que quem. Para isso a gente vai precisar de alguns dados. A massa do próton, que é 1,7 vezes 10 a menos 27 kg. Cara, é muito pequeno a massa deles. Já a massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. A carga do elétron e a carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, mudando apenas o sinal, mas a gente sabe que o sinal não muda o valor no final, que é um vetor, força, né? E a distância entre o elétron e o próton é de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros, ok? Vamos agora exercer então essa conta. Se você for lá e calcular, passar na caneta bonitinho, você vai ter que a força elétrica é 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons para um átomo de hidrogênio. Já a força gravitacional para o átomo de hidrogênio entre próton e elétron é de 3,7 vezes 10 elevado a menos 47 newtons. A força gravitacional é extremamente menor se comparada com a força elétrica. E ainda assim elas são forças de natureza fraca, né, no estudo da física. E aí, vamos fazer uma relação então da razão entre a força elétrica e a força gravitacional. Por quê? Para saber quantas vezes maior uma é em relação à outra. Quer dizer, que a força elétrica é maior em relação à força
gravitacional. E neste caso, quando você joga, você obtém que ela é 2,21 vezes 10 elevado a 39 vezes maior do que a gravitacional. Então é muita coisa, imensamente maior. Tá legal? Beleza. Agora a gente vai ter exercícios, mas aí não entra aqui nesse momento, porque a gente vai ter um vídeo só para exercícios, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, seguir as redes sociais aí e quem puder ajuda no Apoia-se, só quem puder. E no mais, um abração, tá? Eu agradeço e tamo junto. Tudo de bom, abraços.